Caros irmãos e caras irmãs, tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus os envolva hoje e sempre. Nessa conversa de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, abordaremos o tema sacrifício da própria vida. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Especificamente os itens 7 e 8, que trata do sacrifício mais agradável a Deus. Vamos trazer desde já um questionamento que vamos procurar responder no final da nossa conversa. Existe algum sacrifício que seja da própria vida que agrade a Deus? Existe algum sacrifício mais agradável a Deus? Então iniciamos convidando você, meu irmão e minha irmã, a voltar no tempo da era cristã, no ano 68. Naquele momento histórico, Domício Nero já sacrificara mais de 200 mil cristãos. Eles foram acusados de tocar fogo em Roma. E naquele dia específico, no final da tarde, no Monte Aventino, 500 cristãos são amarrados a postes de martírio e sacrifício, onde serão queimados vivos. Uma daquelas pessoas é Joana de Cusa, a viúva do procurador romano, que descobrira Jesus há alguns anos e se dedicara toda a vida em seguir o Mestre. Ao seu lado, também amarrado em um poste de sacrifício, estava o seu filho. E ele vira-se para Joana e diz: Mãe, recusa a Jesus nesse momento. Salva-me que sou seu filho. Joana, com lágrima dos olhos, lembra Maria, a mãe de Jesus, que ficou horas e horas vendo o sacrifício do filho. E lembra-se do Mestre Jesus, naquele encontro que mudara a sua vida já fazia 35 anos. Vira-se para o filho e pede para que ele tenha fé em Deus. Quando as labaredas começam a queimar o seu corpo, ela segura o gemido e a dor para que ele não possa sentir quanto está sofrendo. Naquele momento, o verdugo chega próximo a ela e diz: Mulher, o teu Cristo só soube te ensinar a morrer? E ela, muito serena, responde: Não, meu irmão. Não me ensinou somente a morrer, mas a vos amar como meu irmão. Naquele momento, Joana nada sente, até que, ao seu lado, uma figura agradável lhe traz uma felicidade enorme. E com a mão apontando para ela, lhe diz: Joana, transpassasse a morte para entrar na eternidade da vida eterna. Essa passagem está no livro Personagens da Boa Nova, da Federação Espírita Brasileira. Caros irmãos e caras irmãs, existe algum sacrifício da própria vida que seja agradável ao Criador? No livro Orientações para o Estudo da Federação Espírita Brasileira, relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Flávio Rei de Carvalho, ele diz que o Evangelho segundo o Espiritismo tem 5 capítulos que fala das bem-aventuranças. O capítulo 5, que fala dos aflitos; o 7, os pobres de espíritos; o 8, que tem puro coração; o 9, que são brandos e pacíficos; e o 10, os que são misericordiosos. E quem são aqueles bem-aventurados? Os bem-aventurados são os felizes ou muito felizes. São os merecedores das graças e das bênçãos de Deus. É aquele espírito que é bem-aventurado quando ele atinge um certo grau
de amadurecimento e tem responsabilidade pelo seu livre-arbítrio. Kardec nos diz que quando o homem duvida do seu futuro, ele procura se alegrar nas alegrias desse mundo. Ele quer satisfazer suas paixões, seus vícios, seus erros. E isso, às vezes, à custa da infelicidade do próximo. Nos livros de O Pai Nosso, de Emmanuel, ele nos diz que são bem-aventurados os espíritos ou almas que têm consciência da sua responsabilidade, que abandona as ilusões do mundo e procura se elevar a todo instante a Deus. E ele completa dizendo que serão bem-aventurados aqueles que houverem edificado bem, que encontram alegria na simplicidade, na paz e na divina esperança no Criador. Existe, então, algum sacrifício que é mais agradável a Deus? Se há um desejo de sacrificar a própria vida, qual seria, então, esse sacrifício e a forma que eu deveria me sacrificar? Então vejamos o que diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24. Ele nos diz nessa passagem: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide. Antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Isso é muito interessante porque nos traz, e vou trazer aqui em dois momentos essa divisão do que tem essa passagem de Jesus citada por Mateus. A primeira parte é pedir perdão ou agradecer a Deus, que é a reconciliação que nós temos com o Pai. Quando ele diz, depor as vossas oferendas ao altar. E a segunda parte, que vem primeiro, é reconciliação com o vosso irmão. E ele conclui dizendo, após reconciliar-te com o vosso irmão, volta a oferecer a vossa oferta ao Pai. Então vejamos a primeira parte, que trata de depor as oferendas no altar. Essa parte nós podemos refletir, retornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que também trata das bem-aventuranças, quando o Espírito de verdade nos esclarece que os judeus ofereciam sacrifícios materiais, moedas, objetos, animais ao Criador, como um sacrifício para os seus erros, para os seus pecados. Jesus não estimula e não estimulava as doações materiais, mas usava as palavras de acordo com a cultura e as tradições da época. Então, Humberto de Campos explica no livro Boa Nova, no capítulo 26 da Negação de Pedro, que após a prisão de Jesus na casa de Caifás, os sacerdotes insuflavam o povo para se vingar de Jesus pelo combate que ele fazia contra os abusos ou práticas exteriores. Então, se nós pudermos observar isso, nós vamos entender o que se passava em volta dos templos. Divaldo Franco, na sua palestra Maria, Mãe de Jesus, ele diz que os templos eram verdadeiros comércios ao seu redor. Os templos da época existia um verdadeiro comércio ao seu redor. E esses comércios estavam relacionados com o tipo de falta, o tipo de erro cometido pelo judeu. Naquela época se vendiam animais de acordo com o pecado cometido. Se eram pequenos, tinham as aves, os carneiros para os maiores e até animais muito maiores de acordo com o sacrifício. Divaldo relata que naquela época as canaletas em volta do templo eram cheias, lotadas, transbordavam de sangue, de sacrifício de animais. E esse sacrifício
é algo que vem desde muito antes. Por quê? Qual era o sacrifício que nós fazíamos ou fazemos até hoje para Deus? Então retrocedamos muito tempo atrás, na época em que a humanidade estava na sua adolescência, por volta de 4.000 anos na época de Moisés. Então, o que aconteceu naquela época? Moisés tinha diante de si, na época da adolescência da humanidade, um povo extremamente disciplinado, turbulento, preconceituoso, que cometia abuso de todas as formas. E ele precisava conter esse povo pelo medo. De que forma ele usou isso na sua lei civil? Ele trouxe para o povo um Deus terrível, um Deus vingativo, guerreiro, punitivo. E essa era a imagem que se tinha de Deus. A humanidade evolui aproximadamente 2.000 anos, quando Jesus traz para a humanidade que está nesse momento na sua maioridade terrestre, e ele começa a dar outro sentido à lei divina. Ele vai adaptar a humanidade, vai adaptar a lei divina à evolução da humanidade. E aí Jesus modifica a forma e a substância da lei de Moisés. Ele modificou a forma e a substância da lei de Moisés e começou a combater os abusos e as práticas exteriores. Antes de Jesus, a lei de Moisés dizia: ama a quem te ama, odeia a quem te odeia. Jesus modifica essa lei e diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se te baterem de um lado da face, dê a outra face. Faz o bem a quem te odeia. E ele traz a figura agora de um Deus diferente. Antes, o Deus era um Deus exclusivista, parcial. Ele era o Deus dos judeus. Ele era o Deus do povo de Israel. E depois de Jesus, ele passa a ser o Deus de todos nós. Ele é o Pai nosso. E isso é uma grande mudança. A terceira fase da humanidade, a que vivemos há cerca de 200 anos até agora, é a fase da maturidade da humanidade. E aí vem a terceira revelação, que é o Espiritismo. E o Espiritismo vem executar as leis de Deus. Os benfeitores espirituais nos explicam que Jesus já ensinava que o cristão não deve oferecer bens materiais em sacrifício ao Pai. Ele deve oferecer ao Pai a sua própria alma, que tem que ser, para isso, purificada, porque o Pai é a essência da pureza. E aí nos perguntamos, então como oferecer em sacrifício a Deus a minha alma purificada? Como posso fazer isso? E aí vejamos a segunda parte dessa passagem de Mateus, que nos diz que reconcilia com o vosso irmão antes de deixar a dádiva no altar. E como devo fazer isso? Como reconciliar-me com o meu irmão? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 ainda, nos itens 5 e 6, ele é intitulado Reconciliação com os adversários. E a reconciliação, segundo os espíritos superiores, requer o perdão. A reconciliação requer o perdão. Perdão, perdoar alguém é fácil? Nós perdoamos as pessoas todos os dias. Não é isso? É fácil perdoar. Mas nós fazemos isso sim todos os dias. Fazemos. E eu vou explicar como fazemos isso. Todas as noites, nós trazemos isso como algo em que a gente precisa evoluir.
Porque quem perdoa não tem rancor, não tem mágoa nem ressentimento. E não existe ninguém que seja nosso inimigo. Não existe. Porque um conhecido espírita nos diz que qualquer pessoa pode ser meu inimigo, contanto que eu não seja inimigo dele. Porque se ele não gosta de mim, é um problema dele. Mas se eu não gosto dele, é um problema dele. Meu. Então entendo, meu irmão, e vou lhe falar que todos os dias nós perdoamos a quem nos agride. Quando nós vamos nos deitar, muitas vezes, ou no dia a dia, desculpa, nós rezamos a oração do Pai Nosso, que nos diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas. Nós dizemos isso para o Pai. Assim como nós temos perdoado diariamente a quem nos tem ofendido. Então, no altar no nosso espírito, todos os dias, o nosso espírito é o nosso templo, nós oferecemos ao Pai as oferendas do nosso coração, sem rancor aos nossos adversários. E nesse momento, nós estamos espiritualizando o sacrifício ao Pai e fazendo a caridade. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que trata da lei da justiça, do amor e da caridade, a questão 886 nos diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? O Espírito de Verdade nos responde: bondade para com todos, indulgência ou esquecimento com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esses são os sentidos da palavra caridade. Na biblioteca espiritual, conta-se a história de Jamil e Hamed, dois comerciantes que na época do Cristo comercializavam no deserto árabe tapetes. E eles montavam um verdadeiro caminho, roteiro anual, onde passavam por cidades, as mesmas cidades, todos os anos. E em uma dessas passagens, Jamil e Hamed, eles montam um acampamento à noite. Jamil, já altas horas da noite, decide caminhar e passear para ver a natureza. Se afasta do acampamento e é atacado por uma matilha. Os lobos o atacam e ele começa a sentir que a morte está próxima. Até que, de repente, Hamed surge, mata o lobo, o chefe da matilha, e os outros fogem. No dia seguinte, Jamil, já refeito, ainda com marcas da agressão, fazem e desmontam o seu acampamento para seguir viagem. Antes disso, ele chama aquele empregado de maior confiança dele e diz: meu amigo, está vendo aquela pedra ali? Escreva na pedra: hoje, Hamed, meu melhor amigo, salvou a minha vida. Sou eternamente grato, Jamil. E segue acampamento. No ano seguinte, eles voltam no mesmo roteiro e montam um acampamento. Só que à noite começa uma discussão entre Jamil e Hamed sobre um desconto exagerado que Jamil tinha dado na venda de uns tapetes na cidade anterior, que Hamed não concordava. E Hamed estava louco, enfurecido de ódio com Jamil. Em certo momento esbofeteia Jamil, que vai ao chão. Jamil levanta-se, nada diz e vai para sua tenda dormir. No dia seguinte,
Eles recolhem acampamento e, antes de sair, Jamil chama aquele empregado de maior confiança, aquele do ano anterior, e diz para ele: está vendo aquela areia ali? Escreva: hoje, Hamed, meu melhor amigo, me esbofeteou. Jamil. E o seu empregado diz: mas meu senhor, o ano passado mandaste escrever na pedra que ele era o seu melhor amigo, e agora mandas escrever na areia o mal que te fez? Isso. E Jamil responde: exatamente, meu amigo. O bem devemos guardar para sempre, e o mal devemos esquecer rapidamente. Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Jesus nos ensina ainda mais sobre o perdão em Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, quando ele diz: se perdoardes aos homens as faltas que vos cometeram, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Os espíritos superiores também nos ensinam que há duas formas de perdoar: a forma certa e a forma errada. Na forma errada, o ofendido humilha o ofensor, faz ele sentir o peso do perdão, irritando-o, acalmando, dizendo: olha como sou generoso, perdoei esta criatura que nada vale, que me ofendeu. Essa é a forma errada de perdoar, segundo os benfeitores. A forma correta, ela é grandiosa, é nobre, é generosa, é evoluída. Evita ferir o amor próprio do ofensor, porque perdoa com amor. Mas para que perdoar? Para que perdoar? Os benfeitores nos dizem: para ser feliz, para nunca mais sofrer, nunca mais ter dor, angústia, solidão ou depressão, e para nos transformarmos em espírito puro. Porque somos espíritos imperfeitos. Na evolução, passaremos por bons espíritos e chegaremos a espíritos puros. Mateus nos diz em capítulo 5, versículo 8, que, registrando o que Jesus falava, bem-aventurados os que têm puro o coração, pois verão a Deus. E os benfeitores nos dizem que a pureza do coração só é possível com a simplicidade, a humildade e o amor ao próximo. Caridade, benevolência, indulgência e perdão. Deixai tua oferenda no altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. No livro Estante da Vida, de Humberto de Campos e psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele conta a história do anjo solitário no capítulo 34. Humberto de Campos nos diz que o mestre agonizava na cruz no seu último momento. Era o último momento do mestre, quando se rasga no céu de Jerusalém uma luz maravilhosa. Essa luz vem recheada de entidades angélicas em grande grupo que desceram sobre o Calvário. As trevas não conseguiram ver essas manifestações tão sublimes. Fios de claridade indefinível interligavam o madeiro ao firmamento. O Cristo contemplava aquela paisagem celeste e via os emissários do paraíso que entoavam cânticos de amor e de reconhecimento por sua missão. Anjos da ternura rodeavam o peito ferido, insuflando novas energias ao Mestre. Anjos de consolação ungiam bálsamos suaves nos seus pés e nas suas mãos. Embaixadores da harmonia tocavam instrumentos delicados que formaram uma coroa viva ao redor da sua cabeça.
emissários da beleza, adornaram a cruz ingrata com guirlanda de rosas. Doadores de carinho ficaram à sua frente lhe acariciando os cabelos ensanguentados. Os enviados de luz aliviaram o sofrimento das chagas com focos brilhantes. Nesse momento, um anjo aureolado, de intraduzível esplendor, que se diferenciava dos demais, apareceu solitário. Aproximou-se do mestre, beijou-lhe os pés com ternura e respeito e apresentou-se: sou o enviado do Pai. Vim conhecer a sua última vontade nessa missão. Jesus começou a balbucionar palavras quase sem forças. E esse anjo esplendoroso aproxima o seu ouvido da boca do mestre e escuta as palavras. Ao ouvir cada palavra, o anjo começa a chorar e imediatamente desce às sombras de Jerusalém para atender o último pedido do mestre, que era socorrer Judas. Caros irmãos e caras irmãs, qual o sacrifício mais agradável a Deus? Os benfeitores nos dizem que é o perdão ao nosso irmão. Que o Mestre Jesus ilumine você e a sua família. E siga em paz, com perseverança e amor. Muita paz, meu irmão.